Irmãos e irmãs, a segunda leitura da missa de hoje nos conta parte do testemunho de São Paulo. Paulo foi uma das pessoas mais extraordinárias, mais importantes para toda a fé da igreja em toda a história. Paulo, ele era um judeu muito devoto, que atualmente morava numa região que nós podemos chamar de Síria, ou muito próximo da Turquia, e todos os anos ele ia para Jerusalém. Ele ia para Jerusalém e cumpria os preceitos religiosos, principalmente no período da Páscoa. Mesmo não tendo nascido e sendo criado em Israel, sendo criado próximo de Israel, a mais ou menos 1000 quilômetros, em uma cidade chamada Tarso, ele era um judeu muito devoto, um homem realmente de Deus. E de repente, ele ficou sabendo que havia um grupo novo de pessoas que professavam a fé, falavam em Deus, que eram os cristãos. Como bons judeus, ou como um bom judeu, ele pensava e acreditava que os cristãos não agradavam a Deus, que os cristãos era como se fosse uma seita. E aí, quando um dos diáconos, ali no começo da igreja, começou a pregar, começou a ter destaque, o nome dele era Estevão, conta a história, esse texto está em Atos dos Apóstolos, capítulo 7, os judeus decidiram apedrejar e matar Estevão, que era um diácono, que era um grande cristão. E aí Paulo, o nome dele naquele momento era Saulo, ele estava lá com uma pedra, ou estava com pedra, e ele ajudou no apedrejamento de Estevão. Então o que o padre vai dizer é um pouco pesado, e São Paulo lá no céu, ele vai balançar a cabeça meio com vergonha e triste. São Paulo, ele de certa forma foi um assassino, de certa forma participou da morte de um inocente, ajudou a apedrejar Estevão. E nós vamos até além. Saulo, ele ia na casa das pessoas, pegava os cristãos, descobria onde morava um cristão, ele pegava os cristãos, levava para o governo e dizia: esse era cristão, esse é cristão. E aí a pessoa era condenada e muitas vezes até morta. Então Paulo, no começo da igreja, no começo do cristianismo, depois da morte de Jesus, ele foi um grande perseguidor dos cristãos. E aí conta a história que uma vez, todos os anos ele ia para Jerusalém, no caminho de Jerusalém, ele estava em um animal, possivelmente era um cavalo, ele sofreu um acidente e ali ele ficou cego. E durante aquele acidente, uma voz dizia assim para ele: Paulo, Saulo, Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo: quem é você? De onde vem essa voz? Eu sou Jesus, o Nazareno. E aí Jesus disse: Paulo, você vai encontrar Ananias, que é um dos meus discípulos, um daqueles que me serve, e você, quando se encontrar com ele, você vai lavar o rosto e vai recuperar a sua vista. E aí Paulo fez exatamente como foi pedido. Foi, se encontrou com Ananias, lavou o rosto e aí ele ficou curado. Naquele momento teve uma grande mudança. Paulo, e aqui eu acho que a maioria já deve ter se apaixonado alguma vez na vida, tem muitos casais aqui, uma pessoa quando ela se apaixona mesmo, ela fica como se fosse cega, ela viaja, ela vende coisas, ela sonha. Paulo, ele se apaixonou por Deus, por Cristo de tal forma, que em um determinado momento da vida ele disse assim: não sou eu mais que vivo, não sou eu mais quem vivo, é Cristo que vive em mim. Não sou mais eu não vivo mais, eu não existo mais, é Cristo que existe em mim. Então Paulo, ele se tornou um grande missionário. Ele viajava, ele andava, ele pregava, ele ficava preso, fugia da prisão, ele ia para uma cidade, as coisas davam errado, ele ia para outra. Paulo foi possivelmente o maior missionário da história. E aí quando ele estava em Roma, ele já estava preso, ali era praticamente os últimos dias de vida. E aí ele teve uma grande intuição. Ele estava preso e ele seria morto. E ele disse assim: eu sou um cidadão romano desde quando eu era bebê, desde nascença. E um cidadão romano, ele não podia ser morto em Roma. E aí ele mostrou o registro: eu sou um cidadão romano, vocês vão me matar? E aí se alguém matasse quem fizesse isso estava contra a lei. E aí no final da vida, o que aconteceu com São Paulo? Levaram Paulo fora dos muros de Roma,
Por isso, quem já foi na igreja de São Paulo, é uma das mais bonitas de Roma, é chamado Basílica de São Paulo fora dos muros. Levaram Paulo fora dos muros de Roma e decapitaram, cortaram a cabeça de Paulo. E conta a história que a cabeça dele bateu 3 vezes no chão, e essas 3 vezes, nesses 3 lugares, saíram 3 fontes que jorra água até hoje. Confesso que é um dos sonhos que eu tenho, é conhecer essas 3 fontes. Já fui na Basílica de São Paulo, já tentei visitar essas 3 fontes, e atrasou, e deu errado. Um dia eu vou, e quando eu for eu conto para vocês. E quem tiver oportunidade vai lá. Eu quero conhecer as 3 fontes, onde a cabeça de São Paulo bateu 3 vezes. E aí, cada vez que ela bateu, surgiu uma fonte. Paulo, ele foi uma pessoa extremamente dedicada por algo que ele acreditava. Ele acreditava tanto na mensagem de Cristo. Ele teve um encontro tão forte, que foi uma pessoa que deixou tudo. Claro, é possível ser casado, é possível ser casada, mas ele não tinha esposa, não tinha filho. A vida dele era só para a missão. Por que o padre fez esta introdução? Paulo, nos últimos instantes de vida, ele disse algo que é memorável. Nós vamos ouvir, vamos meditar e vamos trazer para a nossa vida. Então essa introdução, para nós nos situarmos diante de quem foi Paulo. Nos últimos momentos de vida, vejam as palavras dele. Já estou oferecido em libação. Libação significa para morrer. Já estou oferecido para morrer. E o tempo da minha partida está iminente. Vou morrer em breve. E aí vem as palavras. Combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Que lindo um dia quando Cristo nos chamar e nós nos encontrarmos com Ele, nós dissermos assim: Jesus, combati o bom combate. Terminei a minha carreira. Guardei a fé. Tem pessoas, tem um padre que mora comigo, problema de saúde, ele perdeu a perna, teve a perna amputada, e aí nós conversamos com ele, é muito triste. Ele vai dizer assim para Jesus: eu perdi a perna, tive a minha perna amputada, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Alguém, por exemplo, que é do coro e dedica a sua vida para cantar para a igreja, quando Deus te chamar, você vai dizer assim: Jesus, combati o bom combate, porque é um combate servir a Deus. Não é sempre que a gente tem vontade. Às vezes a gente tem alguns desgostos. Combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Vocês que são pais, eu vejo isso quando eu vou de férias. Não existe ex-pai. Pai não se aposenta. Tem aposentar o português do Brasil, quando você tem uma certa idade, você vai se aposentar. Tem professores que são aposentados, funcionários públicos que são aposentados. Então alguém disser assim: eu sou pai, até o último dia da minha vida eu cumpri a minha missão. Eduquei, ensinei a fé e levei os meus filhos para terem bons valores. Cada um tem o seu combate, cada um tem a sua missão. Eu tenho o meu. Quando eu professei os votos religiosos no dia 15 de janeiro de 2006, eu disse assim para Jesus. Professei os votos de pobreza, castidade e obediência. Eu disse assim para Jesus: Jesus, hoje eu perco o caminho de volta. Eu perco o caminho de volta. Não existe caminho de volta. E uma vez eu lembro que eu falei para uma pessoa da igreja, um outro colega: olha, quando eu professei os votos, eu perdi o caminho de volta. Não tem mais volta. Ué, mas você é muito orgulhoso? Ué, mas e se você não conseguir? Não, para algumas coisas na nossa vida nós temos que ter decisão. Decisão. Uma pessoa que ela não tem clareza de quem ela é e o que ela quer, ela não consegue
nada e não chega em lugar nenhum. É preciso ter clareza. Por que o padre está dizendo isso? Agora a gente chega no ponto central. A nossa fé é algo inegociável. A nossa fé é algo inegociável. Fico muito triste quando eu vou de férias e ouço pessoas assim: deixei a igreja católica. Por quê? Porque eu não gosto do padre. Não gosta do padre? Não seja amigo do padre. Deixei a igreja porque me decepcionei e não gosto do Papa. Não gosta do Papa, não vai visitar o Papa. Mas Cristo está muito maior, está muito acima. Guarde a fé. Cada um de nós tem o seu combate. Às vezes o combate é um problema de saúde. Às vezes o combate pode ser uma dificuldade de relacionamento. Às vezes o combate pode ser até uma situação financeira um pouco mais difícil. Pode ser algo no nosso trabalho. Lute, lute, lute. Um dos maiores desejos de Deus, de Jesus, é nos encontrar não acomodados, nos encontrar lutando. Pode ser até que a gente caia, mas aí você levanta, com desejo de ficar em pé. Cai de novo, levanta. Cai, levanta. Melhor se não cair, mas se cair, levanta. E aí quando se encontrar com Jesus, você vai dizer assim, eu vou dizer assim: combati o bom combate. Terminei a minha carreira, guardei a fé. Irmãos e irmãs, Cristo deu a cada um de nós uma missão aqui na terra que só nós podemos cumprir. Ninguém pode cumprir por nós. Com os meus defeitos, as minhas dificuldades, também com as minhas qualidades, com os meus limites, existem coisas que só o Padre Daniel pode fazer. E se eu não fizer, talvez outro não faça. Por quê? Porque Cristo me deu essa missão. Cabe a mim. E aí cada um olhando para o seu nome: Maria, Marta, Joana, Sandra, Ruth, José, Francisco, Pedro, Antônio, Manuel, Bartolomeu, cada um olhando para si. Existem missões que cabem a cada um de nós. Ame a sua missão. Ame a sua missão. Quanto mais nós reclamamos das coisas que nós precisamos fazer, mais difíceis elas ficam. Quanto mais nós amamos, melhor fica aquilo que nós devemos fazer e mais paz tem o nosso coração. O Padre diz tudo isso também, e aqui nós caminhamos para o Evangelho para dizer assim: quando nós fizemos algo de caridade, algo para Deus, o que nós fizemos? Faça para agradar a Deus. O Evangelho de hoje nos conta dois exemplos de pessoas que rezavam. E pessoas que rezavam, que tinham fé. Veja, o padre vai ler de novo e nós vamos refletir rapidamente. 2 pessoas entraram no templo e rezavam. E aí Jesus ele ficou olhando. As pessoas rezavam numa lateral. Jesus e os apóstolos, os discípulos, ficavam rezando, ficavam olhando. E aí Jesus observando. E aí chegou o primeiro, era um homem religioso, um homem que estava sempre no templo, um fariseu. Olha a oração dele. Meu Deus, começou bem. Meu Deus, dou-vos graças. Puxa, que bonito, começou bem. Agora que vai complicar. Meu Deus, dou-vos graças por não ser como os outros homens, que são ladrões, injustos, adúlteros, nem como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e pago o dízimo de todos os meus rendimentos. Essa foi uma oração. Agora nós vamos para a segunda oração. A segunda oração foi feita por um pecador, um publicano, um cobrador de impostos. Uma pessoa que era descartada pela sociedade. Uma pessoa que não era querida. Porque um cobrador de impostos era alguém que representava Roma, mas ele nasceu e vivia entre os judeus. Então ele extorquia o dinheiro do povo para enviar para o Império Romano, e ficava com uma parte para ele. Então as pessoas não gostavam dos publicanos. E aí um publicano ele dizia assim, olha, ele começou a oração do mesmo jeito que o fariseu. O fariseu começou assim, meu Deus, e ele começou, meu Deus. E aí o fariseu continuou, dou-vos graças. E aí antes de dar graças a Deus,
Qual que é a missa? Primeiro nós nos colocamos em nome de Deus, e antes do glória, o que acontece na missa? O que tem antes do glória? Antes do glória tem o? Ele sabia disso, ó. Meu Deus, tende compaixão de mim, porque sou pecador. Antes de glorificar a Deus, ele pediu perdão. Olha a oração desse publicano. Meu Deus, tende compaixão de mim, que sou pecador. Eu vos digo, aí Jesus diz, essa foi a oração dele, Senhor, tende compaixão de mim que sou pecador. E aí Jesus ele conclui, eu vos digo que este desceu para casa perdoado, e o outro não. Porque todo aquele que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Deus ele não sabe o que fazer com nossas obras se ele não tem o nosso coração. Aquilo que nós fizemos, por mais simples que seja, por mais básico que seja, façamos com amor para ser visto e para agradar apenas a Deus. Tudo que nós fizemos de bom vai ser recompensado, ou pelos homens, ou se não for pelos homens, aqui na terra melhor ainda, será um dia recompensado por Deus. Então, peçamos esta graça e façamos este pedido, que Deus nos ajude a rezarmos de coração sincero, cada um com a sua batalha, cada um com a sua missão, cada um com a sua luta. No momento que nós encontrarmos a Deus, que nós possamos dizer, como esse grande homem, esse grande missionário, esse grande batalhador, que um dia nós possamos também dizer, Senhor, combati o bom combate. Às vezes uma pessoa que cuida de um enfermo, mãe, filho, esposa, cuidar de um enfermo é difícil, não é gostoso. Não é gostoso. Em Macau existem muitas pessoas que cuidam de enfermos. É duro. E aí, um dia, perdão da palavra, um dia esse enfermo vai falecer. E aí você vai ficar triste, vai chorar. Tem gente que cuida de neto, que é enfermo. Tem situações, é difícil cuidar de um enfermo. E aí um dia essa pessoa, ela vai para Deus. E aí você vai dizer assim, Jesus, combati o bom combate. Ou seja, cumpri a minha missão. Olha, isso traz uma paz enorme, enorme, enorme. Às vezes eu vejo pessoas tão desesperadas em funeral, grita, briga, bate. Pode ter certeza que 99% dos casos se chama remorso. Devia ter feito algo e não fez. E aí depois que foi embora, acabou. Pode pedir para rezar missa, pode ir no cemitério, pode fazer de tudo, ajuda, mas não resolve. O que nós pudermos fazer por alguém, faça em vida, porque um dos sentimentos mais duros é o sentimento de remorso, o sentimento de precisar fazer algo e não fez. Então, que Deus nos ajude um dia a dizermos assim, combati o bom combate, terminei a minha carreira, guardei a fé. Agora estou preparado para receber a coroa da justiça, que o Senhor justo juiz há de me dar naquele dia. Não só a mim, mas a todos aqueles que tiverem esperado com amor a sua vida.